Olá, meu nome é Heleno Silva de Oliveira, sou aluno do curso de Engenharia Geológica na UFPEL. Eu sou bolsista do CNPq, num projeto orientado pela professora Paula Brunarabi, que a gente analisa alguns taludes de corte aqui na região sul do Rio Grande do Sul, através de um software chamado Opton G2. A gente faz a modelagem desses taludes e verifica o fator de segurança, que mais para frente eu vou explicar o que é. Então eu vou fazer uma breve explicação de alguns conceitos que precisam ser conhecidos, né, entendidos, para depois falar no software quais são as ferramentas que a gente pode utilizar e como faz os modelos. Então, para quem não sabe o que é um talude, eu trouxe duas imagens de taludes, né? Esse aqui é um talude de corte na BR-482 e aqui um próximo de Pelotas, na BR-116. Nota-se que esse talude aqui já apresenta algum tipo de processo de erosivo, né? Já houve algum tipo de deslizamento no talude, indicando que existe alguma condição ali que não está apta a manter a estabilidade nele. O que a gente vai analisar na hora que a gente fizer a modelagem no software OptoG2 é o fator de segurança. Existem alguns métodos de ter esse fator de segurança, né? Alguns métodos que tu utiliza para extrair esse fator de segurança, mas eu não vou me ater muito a eles. Eu vou falar uma forma mais básica, que o fator de segurança nada mais é do que as forças resistentes divididas pelas forças atuantes, sendo as forças de resistência aquelas que dão resistência ao talude, que mantêm ele de pé, e as forças atuantes aquelas que geram algum tipo de instabilidade. O que a gente tem que notar é o valor do fator de segurança, né? O fator de segurança maior que 1 nos indica que o talude está estável, ele apresenta estabilidade. O fator de segurança igual a 1, a gente está no limiar entre a estabilidade e a ruptura. Então a gente está num processo de ruptura iminente. A qualquer momento pode ter alguma ruptura naquele talude. E fatores menores do que 1 é o que a gente não quer, é o que a gente não está buscando. São aqueles taludes que vão ter algum tipo de problema, eles não vão ficar estáveis naquelas condições pré-definidas. Eu gosto muito dessa comparação dessas duas imagens, porque à esquerda a gente vê o computador que foi utilizado na missão Apollo, que levou o homem à Lua, com um poder de processamento de memória RAM de 2 KB. E à direita um celular que eu busquei na internet, um celular aleatório, que com memória de 6 GB RAM. Então a gente vê que em 50 anos a gente teve um aumento de poder computacional muito grande. E esse aumento de poder computacional foi bom porque nos permitiu utilizar softwares muito rebuscados, que conseguem fazer vários cálculos devido a esse alto poder computacional que a gente tem. Um desses softwares é o Opton G2, que a gente vai fazer um modelo aqui. Essa aqui é a interface básica do Opton, né? Aqui a gente vê um modelo de um talude de corte, que a gente vai fazer um exemplo mais para frente. Mas esse software também tem algumas outras funcionalidades, não é só talude de corte que ele consegue analisar. Ele também consegue fazer algumas análises de fundação e também alguns processos mais rebuscados, alguns modelos mais rebuscados, né? Mas a gente vai se ater só a essa parte de estabilidade de taludes mesmo. Aqui um exemplo de um momento de ruptura de um talude feito nesse software OptoG2. Esse software ele tem a licença acadêmica, que pode ser adquirida no site. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link com essa licença. Ela pode ser adquirida através do e-mail. No meu caso, eu utilizei meu e-mail da UFPEL, que me permite utilizar esse software por 3 meses. A cada 3 meses tem que fazer a renovação do software. Aqui é o talude hipotético que eu criei, com alguns dados que a gente vai utilizar no exercício, né, para conhecer o software e tentar aplicar esse talude aqui que é hipotético nele. Então eu peguei alguns dados de propriedades físicas que a gente vai mudar lá na hora da bibliografia. A gente vai assumir um talude com coesão zero, ou seja, ele não tem coesão. O ângulo de atrito interno a gente fixou em 35 graus. E a gente precisa também do peso específico saturado e seco, que vai ser 17 e 20. Então agora a gente vai no software e vamos tentar aplicar isso e ver qual vai ser o fator de segurança que ele vai nos dar. Então agora aqui no software a gente vai colocar em prática, né, aquele modelo que eu mostrei anteriormente, aquele exemplo.
Então aqui a gente tem que primeiro criar a geometria do talude. Nessa primeira ferramenta de geometria, vocês conseguem ver que aqui vocês têm alguns menus, né, que para inserir pontos, linhas, arcos, círculos ou retângulos. Eu vou utilizar a ferramenta de linhas para criar o nosso talude. Então é só apertar em qualquer um desses quadrantes aqui. Ele já abre uma ferramenta aqui, se vocês verificar, que consegue inserir coordenadas, né, tanto para x quanto para y. Eu vou fazer a primeira linha, eu vou fazer dessa forma, a primeira e a segunda, porque elas são maiores e vai ser mais complicado ir contando quadrante por quadrante. Então, como eu vou dividir aqui cada quadrante, cada lado do quadradinho do grid como meio metro, eu consigo fazer o seguinte. Eu sei que 6,5 metros é a altura do talude. Então, eu posso ir na mão aqui fazendo 1 metro, 2 metros, indo de 2 em 2, né? Mas eu já vou colocar como se fosse um plano cartesiano aqui com as coordenadas, que fica mais fácil nesse caso. Então, eu vou continuar no eixo X aqui, eu não vou modificar, vou ficar nesse mesmo eixo X. E eu vou descer 13 quadradinhos para bater esses 6,5 metros. Então, eu vou colocar menos 13. Aí o software já traça automático. Agora, na base do talude, eu fixei 8,5 metros. Então, eu vou ter que andar. Vocês podem fazer na mão, né? Não tem problema. E andando de 1 em 1 metro aqui, ou simplesmente colocar a coordenada aqui e já cair certo, né? Então, a gente vai continuar no Y, a gente não vai modificar o Y, a gente vai modificar o X agora no plano cartesiano. Então, eu vou ter que pular 17 quadradinhos para a minha direita, então para o eixo positivo. Então, a gente coloca aqui 17 e 0, a gente vai continuar no Y. Para modificar aqui, eu estou apertando a tecla Tab para ir do X para o Y. Então, novamente, 17, Tab e 0. Então, eu vou ir agora para o ponto o X 17 e Y eu vou continuar no mesmo que eu estou, no 0. Então, ele já modificou para nós. Agora, os próximos dá para fazer na mão, porque não precisa contar tantos quadrados. Ali tem uma alturazinha de 2 metros, então a gente vai ter que pular 4 quadrados. Aqui. Agora, para a esquerda, a gente vai ter que andar 2,5 metros, então 5 quadrados a gente vai ter que pegar, né? E agora eu dou um ESC e vou fazer lá em cima, para ninguém se perder. Então, lá em cima também tem 2,5 metros, então daqui para a direita tem que andar 5 quadrados, vai ser aqui. E agora eu consigo unir aqui. Então, aperta ESC e o nosso talude está com a geometria completa. Então, essa primeira parte, agora a gente vai atribuir um material para esse talude. A gente só tem geometria. A gente precisa saber qual é o material que tem nele. Aqui o software já tem vários materiais pré-definidos que vocês podem utilizar. Por exemplo, aqui a gente tem areia média, a gente tem argila firme, tem vários. E cada um que se vocês verificar essa parte aqui das propriedades, assim que eu modificar, os parâmetros aqui também vão mudar. Mas a gente já tem alguns dados, né? Eu coloquei alguns dados lá. Então a gente vai nesse primeiro aqui, MC, que é More Coulomb, que é o método que a gente vai utilizar, básico. Eu pego e arrasto para cá. Também há a opção de fazer essa mesma forma, só que vindo aqui, ó, Solids More Coulomb. Mas aqui é mais fácil, né? Só arrastar que já vem. Aqui ele vai abrir uma ferramenta, né, à direita da propriedades, e a gente vai modificar justamente aqueles 4 parâmetros que eu coloquei antes lá, que é a coesão do material, o ângulo de atrito interno e os pesos unitários, seco e saturado. Aqui lá no exemplo eu coloquei como material sem coesão, coesão 0, e o ângulo de atrito interno eu coloquei 35. Aqui o peso unitário seco, 17, foi o que a gente viu lá no exemplo, e aqui vai continuar 20. Deu o acaso de já ser 20 aqui, então a gente vai deixar. E os outros parâmetros, dependendo do tipo de análise que vocês vão fazer, aqui eu estou dando só um exemplo básico, então eu só quero mostrar para vocês como que a coesão afeta na estabilidade do talude. Então esses outros parâmetros eu vou deixar como está, mas dependendo do tipo de análise, vocês têm que também modificar esses outros parâmetros. Mas aqui a gente só vai se ater a esses 4 parâmetros. Então a gente já tem a geometria, já temos o material, só que se vocês tentarem
criar o modelo agora, o software vai dar erro. Eu vou fazer aqui para simular só o erro. Olha, ele não aceita. Ó. Ele pede suportes. O que são esses suportes? O Opton G2 ele te exige que tu mostre para ele os locais que ele não vai ter que fazer nenhuma interação. Ou seja, essa parte aqui do talude. Ó. Ele quer que tu tire a parte que não seja a face do talude especificamente. Tem uma ferramenta aqui no menu Entidades, que é essa restrições de padrões. É só clicar nela que ele automaticamente já faz essas restrições. Ou seja, está dizendo para o software, olha, essa parte aqui tu não precisa interagir, tu só vai interagir essa parte aqui do talude. Aqui nesse menu Entidades também vale a pena falar que tem outras ferramentas, por exemplo, dá para botar o lençol freático, tu consegue colocar aqui no talude, dá para atribuir carga hidráulica, pressão, entre outros fatores aqui. Mas nesse modelo, como fazer uma coisa bem básica, eu não vou colocar nada disso, eu vou deixar só o material mesmo. Outra coisa importante do software Opton G2 é que ele te exige que tu crie 2 modelos, tem que fazer 2 vezes a análise. Ele chama isso do tipo de elemento inferior e superior. Mais pra frente, depois que fizer as análises, eu vou explicar o porquê disso. Então, o que a gente tem que fazer é ir nesse menu aqui, ó. A gente tem algumas opções aqui de adicionar um novo estágio, ou de clonar um estágio ou remover. Aqui a gente quer clonar, a gente vai ter que fazer 2, né? Então, para não ter que digitar tudo de novo, é mais fácil só clonar o estágio que a gente já criou. Então, a gente vai aqui, cria e vamos colocar aqui, ó. Esse aqui como se fosse o superior e esse o inferior. Aí agora a gente vai mudar essa aba de configurações aqui. Como a gente vai fazer para o superior, a gente vai, tipo de elemento, a gente coloca superior. E o segundo já está inferior, é esse mesmo. Aqui em número de elementos, a gente consegue colocar o número de elementos que vão interagir nesse modelo. Aí depende do computador de vocês, quanto maior for o número de elementos, mais sobrecarregado vai ficar o processamento de dados disso. 1000 é um valor legal para esse tipo de análise que a gente vai fazer. Como é só um exemplo básico, 1000 dá conta do recado já. Tem essa ferramenta aqui, adaptação de malha, é muito interessante de colocar, porque ela melhora bastante o resultado. Vamos colocar então essa adaptação. Depois que ficar pronto eu mostro, que fica mais fácil de explicar. Então é só colocar adaptação de malha, sim. O número de interações pode deixar 13, o número de elementos também 1000, tá bom para essa análise. Façam o mesmo também para esse de baixo aqui. E agora eu vou mostrar também, vou criar um modelo sem essa malha adaptativa, para mostrar a diferença, né, de uma para outra. Então vocês podem vir aqui, clonar qualquer um deles. E colocar não aqui para malha adaptativa. Aqui não precisa colocar limite superior e inferior, porque eu só quero mostrar a diferença da malha mesmo. Então pronto, a gente já tem a geometria do talude, a gente já tem o material, a gente já fixou as restrições padrões dele, a gente também já definiu aqui como vai ser o número de elementos, se vai ter adaptação de malha ou não. Então a gente pode dar raw análise, então a gente vai fazer o processamento de todos esses dados. Esse tempo de análise demora conforme o poder de processamento do computador que está sendo utilizado. Então aqui ele faz algumas interações, né? Vai verificando o fator de segurança para cada uma cada um desses planos. Então eu vou deixar rodando aqui e quando terminar eu volto e mostro para vocês os resultados. Pronto, terminou aqui no meu computador, não demorou muito, mas eu fiz esse corte no vídeo. Então, deixa eu abrir aqui essa parte de análise para mostrar para vocês. Aqui ele criou, fez a modelagem para o estágio superior, né? A gente fez 2 estágios, inferior e superior, e aquele sem a malha. Para o estágio superior, ele criou alguns tipos de interações e chegou no melhor fator de resistência, ou seja, o melhor fator de segurança, de 0,55. Como a gente viu naquela explicação que eu dei lá no início, valores menores do que 1 indicam instabilidade, então esse talude ele não estaria estável, ele estaria instável, né? No fator inferior, a gente conseguiu a melhor redução de resistência como 0,471, então também está instável. O Opton G2 ele pede para a gente fazer o superior e inferior, porque o valor aproximado do
o fator de segurança está entre esses dois valores, entre o 0,550, desculpa, e o valor de 0,471. Então, a gente, com uma calculadora, a gente pode pegar e fazer a média desses valores. E através dessa média, a gente pega e diminui isso aqui do menor valor. Então, vamos botar num bloco de notas aqui. Fator de segurança é igual a 0,5105. Agora a gente vai fazer mais ou menos, porque está entre esse valor para cima ou para baixo. E a gente diminui isso aqui do menor valor, que é 0,471. Menos 0,0395. Então, o nosso valor do fator de segurança está entre 0,500 e 0,510, mais ou menos, esse valor aqui. Então, mais ou menos é isso que é o nosso fator de segurança para esse exemplo. Então, isso aqui indica que não está instável, né? Então, esse talude não é ficar de pé, ele tem estabilidade. Então, esse aqui é para coesão zero, né? A gente distribuiu coesão zero. Agora, vamos ver aqui como que ele forma a malha, né? E também é importante falar que aquele que a gente não colocou a adaptação da malha também deu um valor menor do que o fator de resistência, deu o próximo, né? Aí aqui, ó, na parte de resultados, eles nos mostram toda a malha que foi criada nesse talude. Reparem na diferença de detalhe entre o estágio sem a... Olha, essa aqui é a parte que teoricamente teria a ruptura, né? Mas como o fator de segurança deu menor do que 1, ele nem mostra o plano de ruptura, porque o talude não ficaria de pé. Agora a gente vai fazer o seguinte, olha. A gente vai pegar esse mesmo talude e a gente vai clonar ele para fazer um outro exemplo. Então, nessa ferramenta aqui, vocês vão pegar e clonar eles. Ó, clona o superior e clona o inferior. Então, aqui a gente vai colocar superior 2, para a gente não se perder depois. E aqui inferior 2. E a gente clica nesse certinho aqui para desabilitar, para não fazer um novo processamento daqueles que já foram processados. Agora a gente pode jogar isso para baixo aqui para não ficar confuso, ó. Essa move down aqui a gente move para baixo. Então o que a gente vai fazer? A gente usou uma coesão zero, né? Então era um talude com material sem coesão nenhuma. Agora a gente vai atribuir uma coesão para esse material para ver como que isso afeta na estabilidade desse talude. Então vocês vêm aqui, clicam no material, vai abrir aquela tela de propriedades e a gente vai deixar tudo igual, a gente só vai modificar a coesão. Então, esse material com coesão zero, vamos colocar coesão 10 aqui. Uma coesão hipotética, só para ver qual vai ser o comportamento do talude e como isso vai interferir no fator de segurança, ou seja, na estabilidade desse talude. Então, a partir do momento que vocês modificaram para um, vai modificar para ambos. Ó. Tanto no limite superior como inferior, se também clicar, também vai estar como coesão 10 aqui. O restante pode deixar igual. Então, o talude tem as mesmas condições, as mesmas propriedades, a gente só modificou a coesão. Vamos ver como isso vai modificar o fator de segurança. Aqui a gente vai também fazer aquele run análise e vamos criar também, para já verificar, que eu acho que vai ficar melhor para verificar. Aqui a gente faz um clone vamos fazer desse inferior mesmo e vamos colocar aqui sem malha. Então a gente vai aqui, vamos tirar essa malha adaptativa para verificar nesses modelos aqui como que vai mudar o resultado sem a malha. Então, é só colocar run análise que vai rodar. Então, novamente, eu vou esperar carregar aqui e eu volto com o resultado e mostro para vocês. Pronto, agora eu já fiz o processamento aqui. Vamos abrir novamente essa aba aqui para verificar quais foram os resultados. O software fez algumas interações, né, exatamente como ele fez no outro. E para o limite superior, ele conseguiu um fator de resistência de 1,32. Então, voltando lá naquela explicação que eu dei, é um talude que está estável, né? O fator de segurança está acima do 1. Então, é um talude que está, nessas condições, ele está estável.
E no limite inferior ele conseguiu um melhor fator de resistência como 1.298, então também está estável. E sem a malha adaptativa, a gente também conseguiu 1.258 o valor de resistência, então também está estável. Então vamos fazer aquela mesma coisa que a gente fez antes para achar o valor como valor de fator de segurança. O correto está entre esses dois números. Então vamos pegar a média desses valores aqui. Esse aqui para coesão igual a 10. Ó, reparem na diferença que dá só mudando a coesão, a gente não mudou mais nada, só a coesão a gente modificou. E olha a... Desculpa, aqui eu botei errado, é 1, não é 3. Olha a diferença que deu de um talude para outro, né? Como que a coesão influencia no resultado se o talude vai estar estável ou não. Então a gente verifica que num estado de coesão igual a 0, o fator de segurança ficou abaixo, ficou em torno de 0.51. Enquanto só mudando a coesão, aumentando a coesão em 10, o fator de segurança ficou em 1.31, então o talude estava estável, né? Então eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, eu tentei ser bem direto nele e fazer um exemplo bem básico. Só antes de acabar eu queria mostrar para vocês a diferença de quando tem a malha adaptativa e quando não tem. Olha, reparem na diferença que dá no resultado final. Olha, olha como o software ele cria uma nuvem de... como se fosse uma nuvem aqui, né? Com vários triângulozinhos em comparação com esse que estava sem a malha, olha. Aí aqui a gente consegue também, ó, nessa ferramenta aqui de animação, a gente consegue ver o local onde teria a ruptura, caso houvesse. É só colocar nesse mais aqui que ele cria. Aqui em deformações, nessa ferramenta aqui também dá uma visão bem legal do talude, da deformação do talude, olha. E dá pra fazer pra ambos, ó, esse aqui também. Então eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês nesse vídeo e que vocês busquem melhorar nesse software. É um software muito interessante para fazer esse tipo de análise, usar na disciplina nessas disciplinas de geotecnia, né? E eu vou deixar na descrição aqui alguns links úteis, como para o manual do software, tem um manual. É em inglês, mas tem bastante figuras. E também eu vou colocar aqui o link do site para fazer o download desse software. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma.